Colesterol e triglicérides são gorduras geralmente lembradas como vilãs, mas se na medida certa são necessárias para o bom funcionamento do organismo. E para falarmos sobre esse assunto, conversamos agora com o Dr. Luciano Sanches, endocrinologista. Afinal, Dr. Luciano, essas gorduras são mesmo essenciais ao organismo? Olá, Fernanda. Realmente essas gorduras são essenciais. Ela tem um lado bom e um lado ruim. São gorduras que circulam no sangue. O colesterol e o triglicérides, eu costumo dizer que eles são primos. Isso para que a população entenda melhor, porque o colesterol é mais conhecido. O colesterol é uma gordura que circula no sangue e pode gerar consequências ruins. O triglicérides também é uma gordura que circula no sangue. Eles são primos porque a origem deles são diferentes. Então é da mesma família, são gorduras, mas o que gera o colesterol é um determinado tipo de coisa e o que gera o triglicérides é uma outra coisa diferente. Dr. Luciano, o que é o colesterol? O colesterol é molécula, assim como o triglicérides, eles são moléculas que circulam no nosso sangue e são importantes para determinadas ações do organismo, determinadas reações químicas e principalmente o colesterol, é bom que se saiba, ele é o precursor dos nossos hormônios. Então quem não tem colesterol pode ficar sem hormônio, daí a importância do colesterol. Os triglicérides são moléculas também gordurosas que participam da bainha dos nervos, então eles têm um papel importante também para a nossa saúde. Mas é necessário que se enfatize o seguinte, o colesterol e o triglicérides, quando eles estão desequilibrados, tanto para cima, ou seja, taxas elevadas, como taxas muito baixas, eles são realmente grandes vilãs. E são mesmo, você tem que ir direto ao médico e fazer exames sempre? Como é que é esse desenvolvimento? É um processo crônico, né? A patologia que engloba essa alteração de gordura do colesterol e triglicérides é chamada dislipidemia. Dislipidemia é uma doença crônica. Doença crônica, é claro, ela não exige urgência, mas é claro que a pessoa tem que ficar alerta para que cuide e traga nos níveis normais para que fique equilibrado e possa levar uma vida saudável. E o que são LDL e HDL? O colesterol ele é composto de várias frações. Então tem a fração ruim e a fração boa. A gente chama assim para o melhor entendimento. O HDL é a fração boa do colesterol. É uma parte do colesterol que nos protege. Por exemplo, o atleta, geralmente o atleta, todo mundo sabe que o atleta tem muita saúde. O atleta tem um HDL alto, então ele está protegido contra doenças cardiovasculares, mais do que uma pessoa que não tem um HDL alto. Então, o HDL é a fração boa. E o LDL é a fração ruim do colesterol, é exatamente a fração que se agrupa nas paredes dos vasos, das artérias, e pode provocar uma obstrução, com isso um trombo, e pode gerar as consequências do colesterol alto, que a maioria das pessoas sabe, que é infarto do miocárdio, derrame, etc. Elas estão por toda parte, na coxinha, na esfirra, nas refeições do dia a dia. As gorduras fazem parte da nossa dieta e por isso causam muita polêmica. Mas será que devemos evitá-las? A gordura é um nutriente que tem que estar presente na nossa alimentação, porque ela tem suas funções no nosso organismo, como por exemplo carregar vitaminas, né? Então tem vários processos metabólicos do nosso corpo que precisam da gordura. Já que as gorduras não são as vilãs para a nossa saúde e sim as nossas escolhas em relação a elas, vamos ver as diferenças entre as que fazem bem e as que fazem mal. As gorduras ruins são as saturadas e as trans. As saturadas são as gorduras de origem animal. Elas são encontradas em carnes bovinas, suínas e nos leites e derivados. É melhor optar pelas carnes de cortes magros e também pelos leites desnatados e os derivados light, ou queijos magros, né? Iogurtes light.
que tem uma menor quantidade de gordura. As trans são as gorduras presentes nos alimentos industrializados. Elas estão nas bolachas recheadas, nos biscoitos salgados, nos pães doces, sorvetes. Então, como eu sei se o produto tem gordura trans ou não, se no rótulo me parece 0 gramas? Né? É olhar na parte de ingredientes se tem gordura hidrogenada. Se está descrito esse alimento tem gordura hidrogenada, é porque tem gordura trans. Então tem que ser evitado esse tipo de alimento. E cuidado, as gorduras do mal aumentam os níveis de LDL, o colesterol ruim no sangue. Por isso, é preciso controlar o consumo. Ela acaba levando a entupimento de artérias e isso pode causar sérios problemas no coração. As gorduras boas são mono ou poliinsaturadas, de origem vegetal. Elas estão no óleo de linhaça, no azeite, no abacate, nas castanhas e nozes, nos peixes. Elas colaboram com o aumento do colesterol bom e, com isso, previnem doenças cardiovasculares. Então, uma dica para as pessoas perceberem se o alimento é rico em gordura saturada, mono ou poliinsaturadas, é perceber a textura. A gordura saturada, ela é sólida em temperatura ambiente, por isso que na carne a gente percebe, né, aquela crosta de gordura. A monoinsaturada que está presente no azeite, no óleo de canola, ela é uma transição entre o líquido e o sólido, ela é um pouquinho mais espessa. Né? E já os óleos ricos em gorduras poliinsaturadas, eles são totalmente líquidos. Mesmo se eu colocar nas geladeiras, eles permanecem líquidos. Né? Isso é uma dica para perceber se está rico em gordura saturada ou não. Para praticar saúde, evite as gorduras ruins e dê boas-vindas às gorduras boas. Para saber mais, acesse www.minhavida.com.br. Aqui você está vendo um coração e o vaso normal e um endotélio delgado, sem obstrução do fluxo sanguíneo. Ainda não apresenta nenhuma lesão aterosclerótica. Aqui são vistas as partículas de LDL colesterol entrando no espaço subendotelial. Este é o espaço entre a porção interna do vaso sanguíneo, ou células endoteliais, e a membrana interna elástica, mostrada aqui por uma camada delgada. Uma vez instaladas neste espaço, as partículas de LDL colesterol podem tornar-se oxidáveis, ficando mais perigosas e acelerando o processo de aterosclerose. Aqui vemos os monócitos se acoplando ao endotélio e entrando na camada íntima, atraídos pelas partículas de LDL colesterol oxidadas. Quando os monócitos estão instalados na camada subíntima, eles passam a ser chamados de macrófagos, sendo vistos aqui englobando as partículas ricas em colesterol. Aqui vemos o início de uma massa adiposa, consistindo de macrófagos e partículas ricas em lipídios. Agora, esses macrófagos são chamados de células espumosas. Aqui, a massa adiposa está madura e é revestida por uma capa de fibras que recobre as células espumosas expandidas. A capa de fibras é parte de uma tentativa mal sucedida do organismo de interromper ou cicatrizar o desenvolvimento da placa aterosclerótica. Com o progresso da região aterosclerótica, há um aumento na quantidade de tecido fibroso e também morte das células espumosas no centro da lesão. Estas liberam o colesterol em uma massa expandida de lipídios. Agora vemos uma placa aterosclerótica mais madura. Embora a massa de lipídios esteja maior, esta encontra-se revestida por uma densa camada de fibras e está sob baixo risco de ruptura, mas este risco pode se alterar no futuro. Neste estágio, a região da placa aterosclerótica atinge um tamanho suficiente para estreitar o vaso. Isto pode limitar o fluxo sanguíneo e causar sintomas de angina estável.
A angina estável representa sintomas de dor no peito, que pode ocorrer sem esforço, em repouso. Neste estágio, a placa de aterosclerose rompeu-se, progredindo de uma placa estável a uma lesão instável. O núcleo de lipídios pode agora se misturar ao sangue, levando ao estágio de trombose ou oclusão. No local da ruptura, o material do ateroma se mistura ao sangue. Este material, rico em lipídios, funciona como um estímulo, ativando as plaquetas e fatores de coagulação, o que leva a um rápido progresso do trombo ou coágulo sanguíneo. Neste estágio, o trombo tanto pode continuar a evoluir ou ser contido, como mostrado aqui, eventualmente recoberto por células endoteliais. Isto pode levar a um posterior estreitamento do vaso sanguíneo. Em muitos pacientes, todos esses processos de que falamos até agora podem ocorrer sem nenhum sintoma. Se a trombose continuar a progredir, ela pode crescer cada vez mais, incorporando mais fatores de coagulação e mais plaquetas, eventualmente provocando um importante estreitamento do vaso sanguíneo. Este tipo de lesão pode resultar em sintomas de angina instável, a qual, com frequência, é precursora de infarto do miocárdio ou ataque cardíaco. A angina instável é a dor no peito que ocorre sem esforço, em repouso. Aqui, a trombose levou à completa oclusão ou bloqueio do vaso sanguíneo. O fluxo sanguíneo está bloqueado e o coração está privado das células sanguíneas carreadoras de oxigênio. Esta é a causa mais comum de um ataque cardíaco. Está mostrado aqui o tecido muscular cardíaco que realmente morreu num ataque cardíaco. A causa é o bloqueio arterial, caracterizado em nossa animação.